Então, continuando aqui, né, a questão da moral, nós vivemos num estado que nós temos a grande, podemos dizer assim, conflito com relação a essa moral, né? Então, Roraima, ela é fronteiriça com dois países latinos, né? Que um é Venezuela, outro é Guiana. Nós temos também uma, uma série de populações, né, indígenas, né, na qual, como a gente está falando aqui, a cultura, tradição, né, e o cotidiano influenciam diretamente essas diferenças entre nós. Né? Nós podemos citar aí, por exemplo, né, algumas culturas indígenas, né, o pagamento, né, por crimes, né, é, é o espancamento, né, são lixados, espancados, né, as pessoas que fazem coisa errada. Já a gente, como sociedade brasileira, a nossa, ninguém faz alguma coisa errada, é prisão, né? Então a gente pode também não ir tão longe, né? Outros países aí nós é, temos aí, né, pena de morte. Nós temos aí, por exemplo, os países do Oriente Médio, cortam mãos, né? Então tudo isso aí é feito pelo quê? Pela moral, né? Pela moral, né? Como está escrito aqui, ó, através da cultura, educação, tradição e do cotidiano, tá bom? Então tem essa diferença aí. Então aqui, ó, a moral é um conjunto de regras específicos que determina o que é certo e errado e assegura a boa convivência em uma sociedade. É a resposta à pergunta, né? Como devemos seguir, né? Então a gente tem esses valores, essas regras, para que nós possamos ter uma orientação de como devemos viver. Né? A palavra origina-se do latim mores, que significa costumes. Então, normas morais são regras básicas coletivas para as escolhas do indivíduo em seu cotidiano, a partir das quais é possível julgar uma ação. Tá bom? Então, vocês podem ver que só a origem da palavra, né, mores, que vem do latim, que significa costumes, né, já dá para exemplificar o que é moral. Muita gente confunde ética com moral, né? Então, para não, inclusive isso aí cai em muita prova, né? Então, a moral como diz, é o conjunto de regras específicos que vai determinar o que é certo e errado naquele período, naquela é, naquela região, comunidade, sociedade. Tá bom? Olha, a moral varia de acordo com diversos fatores que determinam uma comunidade, como localização geográfica, tempo histórico, religião, ideologia dominante, entre outros. Portanto, há uma enorme pluralidade de códigos morais hoje e no passado, né? Que foi aquilo que eu estava falando antes para vocês, né? Esses valores éticos, né, e costumes, eles vão variando de acordo com o tempo e de acordo com o passado, o tempo e etc. Aí, né? Então a gente vê que uma coisa que, por exemplo, não era certo no passado, hoje já passa a ser certo e vice-versa. Né? Então isso vai depender muito, é influenciado muito como diz aí, né? Localização geográfica, né? Se é perto. O que quer dizer isso aí? Né? Então, por exemplo, é, a gente que mora no local quente, a gente é diferente do local que mora no local frio ou perto de uma praia. Né? A religião também influencia bastante no que é certo e errado. Né? A ideologia dominante, né? Nós temos aí a ideologia política, nós temos diversos tipos de ideologia, tá? Que podem influenciar isso aí. Né? Tempo histórico, né? Ou seja, como eu falei para vocês,
alguma coisa que é hoje, né, pode não ser daqui a um tempo novamente, né? Então isso aí pode influenciar, né? Então, como está dizendo aqui no segundo parágrafo, dentro de uma mesma comunidade, a moral é mutável ao longo do tempo. E as mudanças ocorrem por influência externa e interna, através de imposições governamentais ou demanda populares. Então a gente falou aí daqui a um tempinho atrás, né, nos slides atrás, que